tarde a todos. Eu não posso deixar de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui e afirmar que tenho gosto em estar neste evento, afigura-se-me um pleonasmo, dado que se assim não fosse, não estaria aqui a perorar. Quero, no entanto, alertar para o facto de, sem embargo da validade e do mérito destas e de outras iniciativas semelhantes, nós passarmos o tempo em Portugal a falar, a discutir e a estudar todos os temas e mais alguns, e a repisá-los, e pouco se fazer para concretizar as conclusões a que se chega. Não sendo também fácil chegar a conclusões efetivas. E, no mais das vezes, raro e adequadamente se implementa o que é aconselhado. Não queria iniciar a minha prédica sem deixar este ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão tem a ver com um episódio ocorrido a quando da minha última viagem aérea. Perto do lugar onde eu estava sentado, sentou-se um personagem que seguramente era muçulmano, árabe, com umas túnicas brancas e grandes, de barbas, etc. E ao lado dele sentou-se um alentejano dos quatro costados. Quando o avião descolou, veio logo, como é de hábito, uma hospedeira. Nós viajávamos em executiva, obviamente, só viagem executiva. E foi oferecer as bebidas, ao qual o nosso amigo alentejano se alarvisou logo com um borba tinto de reserva. Bom, quando chegou a vez do companheiro do lado, o homem pôs uma cara ofendida e disse que preferia ser violado por 10 mulheres da Babilónia antes que alguma gota d'água tocassem os seus lábios. Aí o nosso amigo alentejano atrapalhou-se, engasgou-se, entregou imediatamente o copo e disse: eu também prefiro, não sabia que podia escolher. Não. Agora que já despertei, penso eu, a vossa atenção, e como a ditadura do tempo não perdoa, o tempo, por estranha parecença, não é democrático, vou dar início à radiografia das Forças Armadas Portuguesas que me foi solicitada. Poucas pessoas em Portugal terão a noção, julgo eu, de que a instituição militar foi aquela mais prejudicada e que mais veio a sofrer com os acontecimentos originados em 25 de abril de 74. Normalmente pensa-se exatamente o contrário. Ou seja, pelo golpe de Estado militar organizado e executado por cerca de 1 a 2% da oficialidade de então. Apesar de já terem passado mais de 40 anos sobre o evento, é ele que temos que retroceder para a radiografia que iremos fazer sobre a instituição militar e as Forças Armadas seja passível de ser entendida. Falamos de instituição militar e Forças Armadas e queremos fazer a distinção entre os termos para nos situarmos. Digamos que a instituição militar está para as Forças Armadas como a pátria está para a nação. Ou seja, não representa apenas a parte material e operacional consubstanciada nos ramos das Forças Armadas. Ela é o invólucro espiritual, o repositório cultural e das tradições, a sublimação do ser militar, o fiel depositário da sua história comum, a agregação da família militar. Assentes estas premissas, vamos consubstanciar o que delas deriva e o estado em que vieram a estar. No fim do período revolucionário ocorrido após o 25 de novembro de 1975, a instituição militar passou a ser, por um período alargado de estabilização, para poder passar à normalidade, sendo este período bem menor do que o que se passou na chamada sociedade civil, estimo em cerca de 10 anos, e que, em boa verdade, nunca chegou verdadeiramente a normalizar até aos nossos dias. O que se deveu às próprias características da instituição militar, da sua hierarquia, disciplina, organização e da sua condição militar. Tal facto permitiu que rapidamente as Forças Armadas voltassem a quartéis, os militares passassem a andar bem uniformizados e ataviados, a disciplina fosse reposta, o saneamento interno fosse efetuado, o treino militar fosse retomado, agora acrescido de uma reconversão acelerada da guerra subversiva e de guerrilha para as operações de guerra clássica no âmbito da NATO. Sem embargo, isto representava, digamos assim, o âmbito material, já que no âmbito espiritual, isto é, na deontologia,
No espírito de corpo, na lealdade e na confiança mútua, estes aspectos nunca mais foram repostos na sua totalidade e nunca mais a instituição militar foi o que era de antes. Por tudo isto, a instituição militar saiu de mal consigo própria. Para além disso, as Forças Armadas saíram de mal com a nação no seu todo e esta com aquelas. Não acreditam? Pensem bem. As Forças Armadas saíram de mal com a chamada extrema-direita por causa do golpe de Estado em si. Sem embargo, da extrema-direita praticamente não existir em Portugal, desde que o professor Salazar acabou com os nacionais sindicalistas de Rolão Preto em 1934. Os militares ficaram de mal com a chamada direita por causa do 25 de Abril. Não por causa do 25 de Abril, mas por causa do 11 de Março, das nacionalizações e da reforma agrária. Ficaram de mal com o Partido Comunista e a extrema-esquerda por causa do 25 de Novembro e a sua subalternização posterior. Até à data deste governo. Ficaram de mal com a população rural, onde gozavam de grande prestígio por causa da dinamização cultural, ocupações selvagens, etc. Ficaram a ser odiados pela esmagadora maioria dos chamados retornados por causa da vergonha da descolonização. Ficaram de mal com o chamado Centrão, onde se englobavam muitos dos militantes dos novos partidos surgidos, o PS, o PSD e o CDS, por causa do Conselho da Revolução e dos dois pactos MFA-partidos que estes assinaram, mas nunca perdoaram. Além disso, nessas áreas existem alguns complexos sociológicos e ideológicos contra os militares em algumas franjas da população, como os intelectuais, ou melhor dizendo, os intelectualoides. Ficaram mal, enfim, com todos, por causa da tristíssima imagem de decomposição como corpo militar durante o PREC que decidiram. Internacionalmente, o país e as suas Forças Armadas ficaram desqualificadas. Ou seja, por uma razão ou por outra, as Forças Armadas e os militares ficaram de mal com o país inteiro e este com aqueles. Convenhamos que é difícil fazer pior em qualquer época e em qualquer parte do mundo. Quando a loucura passou e as coisas começaram a serenar, os erros e as asneiras continuaram. E agora englobaram todos, militares, forças políticas, população em geral. Em primeiro lugar, não se julgou ninguém, nem civis nem militares. Fiquemos pelos militares. Quando falo em julgar, não estou a querer referir-me a quem defendeu esta ou aquela ideologia ou praticou ações menos conformes à condição militar, enfim, explicáveis pelo ambiente revolucionário que se propagou como uma mancha de óleo, mas sim a quem não se portou segundo os tais ditames da virtude e da honra. Era fundamental separar o trigo do joio, não só por uma questão de justiça e decência cívica, mas também da preservação da imagem da instituição militar. Assim, misturou-se tudo no mesmo saco. E nós sabemos, quando se misturam uma coisa boa com uma coisa má, normalmente não... Bom, a parada está alta. Boa tarde a todos. Eu não posso deixar de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui e afirmar que tenho gosto em estar neste evento, figura-se-me um pleonasmo, dado que se assim não fosse, não estaria aqui a perorar. Quero, no entanto, alertar para o facto de, sem embargo da validade e do mérito destas e de outras iniciativas semelhantes, nós passarmos o tempo em Portugal a falar, a discutir e a estudar todos os temas e mais alguns, e a repisá-los, e pouco se fazer para concretizar as conclusões a que se chega. Não sendo também fácil chegar a conclusões efetivas. E, no mais das vezes, raro e adequadamente se implementa o que é aconselhado. Não queria iniciar a minha prédica sem deixar este ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão tem a ver com um episódio ocorrido a quando da minha última viagem aérea. Perto do lugar onde eu estava sentado, sentou-se um personagem que seguramente era muçulmano, árabe, com umas túnicas brancas e grandes, de barbas, etc. E ao lado dele sentou-se um alentejano dos quatro costados. Quando o avião descolou, veio logo, como é de hábito, uma hospedeira. Nós viajávamos em executiva, obviamente, só viagem executiva. E foi oferecer as bebidas.
ao qual o nosso amigo alentejano se alarvisou logo com um borba tinto de reserva. Bom, quando chegou a vez do companheiro do lado, o homem pôs uma cara ofendida e disse que preferia ser violado por 10 mulheres da Babilónia antes que alguma gota de água tocassem os seus lábios. Aí o nosso amigo alentejano atrapalhou-se, engasgou-se, entregou imediatamente o copo e disse: eu também prefiro, não sabia que podia escolher. Agora que já despertei, penso eu, a vossa atenção, e como a ditadura do tempo não perdoa, o tempo, por estranha parecença, não é democrático, vou dar início à radiografia das Forças Armadas Portuguesas que me foi solicitada. Poucas pessoas em Portugal terão a noção, julgo eu, de que a instituição militar foi aquela mais prejudicada e que mais veio a sofrer com os acontecimentos originados em 25 de abril de 74. Normalmente pensa-se exatamente o contrário. Ou seja, pelo golpe de Estado militar organizado e executado por cerca de 1 a 2% da oficialidade de então. Apesar de já terem passado mais de 40 anos sobre o evento, é ele que temos que retroceder para a radiografia que iremos fazer sobre a instituição militar e as Forças Armadas seja passível de ser entendida. Falamos de instituição militar e Forças Armadas e queremos fazer a distinção entre os termos para nos situarmos. Digamos que a instituição militar está para as Forças Armadas como a pátria está para a nação. Ou seja, não representa apenas a parte material e operacional consubstanciada nos ramos das Forças Armadas. Ela é o invólucro espiritual, o repositório cultural e das tradições, a sublimação do ser militar, o fiel depositário da sua história comum, a agregação da família militar. Assentes estas premissas, vamos consubstanciar o que delas deriva e o estado em que vieram a estar. No fim do período revolucionário ocorrido após o 25 de novembro de 1975, a instituição militar passou a ser, por um período alargado de estabilização, para poder passar à normalidade, sendo este período bem menor do que o que se passou na chamada sociedade civil, estimo em cerca de 10 anos, e que, em boa verdade, nunca chegou verdadeiramente a normalizar até aos nossos dias. O que se deveu às próprias características da instituição militar, da sua hierarquia, disciplina, organização e da sua condição militar. Tal facto permitiu que rapidamente as Forças Armadas voltassem a quartéis, os militares passassem a andar bem uniformizados e ataviados, a disciplina fosse reposta, o saneamento interno fosse efetuado, o treino militar fosse retomado, agora acrescido de uma reconversão acelerada da guerra subversiva e de guerrilha para as operações de guerra clássica no âmbito da NATO. Sem embargo, isto representava, digamos assim, o âmbito material, já que no âmbito espiritual, isto é, na deontologia, no espírito de corpo, na lealdade e na confiança mútua, estes aspectos nunca mais foram repostos na sua totalidade e nunca mais a instituição militar foi o que era de antes. Por tudo isto, a instituição militar saiu de mal consigo própria. Para além disso, as Forças Armadas saíram de mal com a nação no seu todo e esta com aquelas. Não acreditam? Pensem bem. As Forças Armadas saíram de mal com a chamada extrema-direita por causa do golpe de Estado em si. Sem embargo, da extrema-direita praticamente não existia em Portugal, desde que o professor Salazar acabou com os nacionais sindicalistas de Rolão Preto em 1934. Os militares ficaram de mal com a chamada direita por causa do 25 de Abril. Não por causa do 25 de Abril, mas por causa do 11 de Março, das nacionalizações e da reforma agrária. Ficaram de mal com o Partido Comunista e a extrema-esquerda por causa do 25 de Novembro e a sua subalternização posterior, até à data deste governo. Ficaram de mal com a população rural, onde gozavam de grande prestígio por causa da dinamização cultural, ocupações selvagens, etc. Ficaram a ser odiados pela esmagadora maioria dos chamados retornados por causa da vergonha da descolonização. Ficaram de mal com o chamado Centrão, onde se englobavam muitos dos militantes dos novos partidos surgidos, o PS, o PSD e o CDS, por causa do Conselho da Revolução e dos 2 pactos MFA partidos que estes assinaram, mas nunca perdoaram.
Além disso, nessas áreas existem alguns complexos sociológicos e ideológicos contra os militares em algumas franjas da população, como os intelectuais, ou melhor dizendo, os intelectualoides. Ficaram mal, enfim, com todos, por causa da tristíssima imagem de decomposição como corpo militar durante o PREC que decidiram. Internacionalmente, o país e as suas Forças Armadas ficaram desqualificadas. Ou seja, por uma razão ou por outra, as Forças Armadas e os militares ficaram de mal com o país inteiro e este com aqueles. Convenhamos que é difícil fazer pior em qualquer época e em qualquer parte do mundo. Quando a loucura passou e as coisas começaram a serenar, os erros e as asneiras continuaram. E agora englobaram todos, militares, forças políticas, população em geral. Em primeiro lugar, não se julgou ninguém, nem civis nem militares. Fiquemos pelos militares. Quando falo em julgar, não estou a querer referir-me a quem defendeu esta ou aquela ideologia ou praticou ações menos conformes à condição militar, enfim, explicáveis pelo ambiente revolucionário que se propagou como uma mancha de óleo, mas sim a quem não se portou segundo os tais ditames da virtude e da honra. Era fundamental separar o trigo do joio, não só por uma questão de justiça e decência cívica, mas também da preservação da imagem da instituição militar. Assim, misturou-se tudo no mesmo saco. E nós sabemos, quando se misturam uma coisa boa com uma coisa má, normalmente não resultam duas coisas boas, resultam duas coisas más. A piorar as coisas, entendeu-se a nível do Governo, Assembleia da República, Presidente da mesma República e chefias militares, pelo menos não conhecemos oposições ao que veio a ocorrer, voltar a integrar nos quadros permanentes os oficiais e sargentos que tinham sido saneados à esquerda, à direita, ao centro e em todos os quadrantes e por todos e quaisquer motivos, promovendo-se tudo a coronel e a sargento ajudante, com retroativos. Tentou-se assim conquistar-se um apaziguamento geral, o que resultou numa paz podre e na iniquidade de centenas de injustiças. A legislação sobre todo este âmbito é extensa, ainda perdurando resquícios. Custaram milhões de contos ao erário público, permanecendo uma situação de mal-estar e de divisão que só o tempo irá desvanecer. Deste modo, os militares deixaram de se dar ao respeito e, por isso, deixaram de ser respeitados. A Lei 29 de 92, Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, elaborada por esse trânsfuga político-ideológico que já foi presidente do CDS, o professor Freitas do Amaral, representa a normalização da inserção das Forças Armadas na vida do Estado e da nação em termos constitucionais, mas representa também uma espécie de ajuste de contas com o Conselho da Revolução e o movimento das Forças Armadas, diga-se em abono da verdade que eles prometeram entregar o poder em determinada data e entregaram. Onde é que eu ia? E as relações entre as estruturas militares e as forças políticas emergentes no período pós-revolucionário. Daqui derivou que a subordinação legítima das Forças Armadas aos órgãos de soberania do Estado, supostamente eleitos pela nação no seu todo, passasse a ser encarada como submissão. Ora, a diferença entre um termo e outro é de monta. A cereja em cima do bolo veio a ser a desqualificação do aparelho militar da nação, dado que a generalidade da classe política, por uma razão ou por outra, entender, nunca, porém, em termos públicos explícitos, que as Forças Armadas tinham perdido a sua importância porque Portugal já não tinha colónias. Bem, e, obviamente, o 25 de Abril tinha sido a última quartelada e supostamente, nunca mais iria aparecer um novo Carmona. Não havia, segundo eles, ameaças no horizonte. Obviamente, não serem um tema que rendesse votos. E se, porventura, houvesse algum problema externo, lá estaria a NATO para o resolver. Do mesmo modo que entenderam que a simples entrada para a CEE iria resolver os nossos problemas económicos e sociais. A coisa ainda se acelerou quando o muro de Berlim caiu e os ignorantes e ingênuos de serviço entenderam que as guerras e os conflitos iriam acabar. Uma das consequências imediatas foi ter-se posto fim ao serviço militar obrigatório. Um crime de lesa pátria que tem que ser assacado à irresponsabilidade política dos partidos,
à exceção do Partido Comunista, consubstanciada na ação deletéria das respectivas juventudes. O ataque à instituição militar começou a delinear-se em força e nunca mais parou até hoje, no primeiro governo do professor Cavaco Silva, quando tomou posse do cargo de IMDN o Dr. Fernando Nogueira. Ficou célebre a fórmula usada: redimensionar, reestruturar e racionalizar. Creio que estarão lembrados. Mas a única prática em que se traduziu foi o de reduzir, reduzir e reduzir. Em 1974, as Forças Armadas Portuguesas dispunham de cerca de 230 mil homens espalhados por 4 continentes e 4 oceanos, dos quais 130 mil combatiam vitoriosamente numa guerra subversiva e de guerrilha em 3 teatros de operações diferentes: Angola, Guiné e Moçambique. Em 1976 e 77 já só havia cerca de 70 ou 80 mil homens, que foram paulatinamente sendo reduzidos, até à última das reorganizações ter estabelecido um quantitativo de 32 mil homens para os 3 ramos, o que não está atingido, cifrando-se atualmente em 26.210. São números de ontem. Sendo 7.800 da Marinha, incluindo a Autoridade Marítima, 12.600 do Exército, 5.800 da Força Aérea. Neste momento, o Exército tem mais oficiais que soldados. Toda esta gente não dá para encher o estádio do Restelo. Lembro só para comparação que estes efetivos existentes, cerca de 26 mil, são aqueles que estão previstos para a GNR. Só para a GNR. E até a Câmara Municipal de Lisboa tem mais funcionários que estes. Os custos com a defesa nacional não ultrapassam os 1,1% do PIB, o que é manifestamente diminuto. E quando às vezes apresentam contas no estrangeiro e metem lá o orçamento da GNR, que é para aquilo somar mais, sendo que a GNR está no orçamento do Ministério da Administração Interna. Mas, enfim, isso são engenharias financeiras que não vou aqui dilucidar. Ora bem, a partir dessa data, o Dr. Nogueira, até hoje, foi um fartote e sempre a descer. Eram 3 as grandes áreas em que se apostou: o asfixiamento financeiro, o asfixiamento em pessoal e o asfixiamento em termos legislativos, ou seja, na autoridade e na administração, orgânicos, etc. Fecharam-se até hoje cerca de 200 unidades militares, cujo património foi alienado ou está por aí abandonado. Nunca se cumpriu até hoje uma única lei de programação militar, que é o instrumento fundamental em que o Governo mostra devidamente o empenho no equipamento e a operacionalidade dos ramos. Acabou-se com os tribunais militares e transformou-se o que resta da justiça militar numa ficção, como o caso de tanques e dos comandos também ilustra. Debilitou-se tragicamente o regulamento de disciplina militar, que tem origem em 1911, e foi provavelmente o regulamento mais bem feito em Portugal desde 1128. Já se falou no fim do serviço militar obrigatório, mas deve acrescentar-se a muito deficiente forma como tem decorrido o serviço voluntário, que tem regras inconcebíveis, fraquíssimos atrativos, sofreu incumprimentos por parte das sucessivas governanças e tem mercenarizado as tropas. Retirou-se constantemente a autoridade e competências às chefias militares. Isto parece mesmo um filme de terror. Além de se ter imposto um processo de escolha das mesmas que está desequilibrado e governamentalizado. Invadiu-se o ensino militar por regras e ideias civilistas e até já houve uma tentativa de criar uma universidade militar com um reitor civil à frente. Atacou-se constantemente a condição militar e os seus valores, as suas prerrogativas, numa tentativa de desarticular e desmontar tudo aquilo que caracteriza os pilares em que a vivência militar assenta e se sustenta. Enfim, diminuiu-se e desvalorizou-se o quadro financeiro de referência dos militares e todos os apoios sociais. Escovaram-se os militares de todas as atividades do Estado não diretamente relacionadas com a atividade militar e não se aproveitam minimamente os oficiais sargentos numa situação de reserva e reforma. A carreira militar, que assume entre os militares uma importância desmesurada, mas justificada, aliás, foi por causa dos aspectos relacionados com ela que se deu o 25 de Abril e não por outros, tem sido constantemente prejudicada por constrangimentos e mudanças administrativas, até que se chegou à infâmia de a congelar, tratando os servidores militares como plasticina, moldável por um qualquer quarto secretário do Ministério das Finanças.
O sistema de mobilização foi destroçado. A inundação dos ramos por militares do sexo feminino, como é que eu vou ser atacado por isto que vou dizer? Foi uma decisão demagógica, escusada, e que não acrescenta qualquer mais-valia às Forças Armadas. Representa apenas um acréscimo de preocupação e despesa, logística e dificuldade na gestão pessoal. Deve-se apenas ao ir na onda do estúpido do politicamente correto. E quero-vos dizer que, felizmente, a coisa nem tem corrido mal. Colocar as mulheres em especialidades diretamente envolvidas em operações de combate representa, na minha perspectiva, uma malfeitoria antinatural indesculpável. Os ataques aos colégios militares, instituições de ensino notáveis, têm sido constantes e já conseguiram encerrar um, o Instituto de Odivelas, e de alguma forma desvirtuou-se os dois restantes. Finalmente, a indústria da defesa praticamente desapareceu e não existem quase nenhumas reservas de guerra. Em termos conceptuais, fala-se em defesa, mas ela não existe, como nunca existiu um Ministro de Defesa Nacional, mas sim um Ministro, não das, mas para as Forças Armadas. E até hoje, nenhum Ministério elaborou um conceito seu para a defesa, tendo em conta o que está previsto no Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Apenas as Forças Armadas elaboram um conceito estratégico militar. Por outro lado, cada vez é mais difícil recrutar pessoas em quantidade e qualidade para as Forças Armadas, apesar do seu quantitativo ser ridículo. E o número de quadros que abandonaram as mesmas e arranjam part-time nos últimos anos é terrível e confrangedor. Muitos outros atos lesivos da organização, operacionalidade e sustentação das Forças Armadas podiam ser adiantados, como é o caso das facadas que foram dadas no Serviço de Saúde dos Ramos, mas julgo que o ponto está ilustrado. Sem embargo, de tudo isto, nos últimos 30 anos, os poucos recursos disponíveis foram canalizados para as novas missões de paz, humanitárias e de imposição da paz, e ainda de cooperação técnico-militar, que já contaram com a participação de cerca de 35 a 40 mil homens e meios dos três ramos, cujas intervenções se deram em cerca de 30 teatros de operações distintos em todo o mundo. Nestas operações, o desempenho tem sido bastante bom, apesar de múltiplos problemas logísticos e de equipamento. Têm sido elogiados internacionalmente e o número de baixas tem sido muito limitado. É seguramente a maior mais-valia na afirmação internacional do nosso país, apesar de só se falar no Ronaldo. Ainda hoje, antes de vir para aqui, estive a ouvir uma entrevista do general, que eu não sei qual é o país, é negro, não sei se é senegalês, que deu uma entrevista para a RTP1 e elogiou extraordinariamente as nossas tropas, a quem ele chamou os meus Ronaldos. É uma coisa extraordinária. 4 minutos, Sr. Coronel. Está lá quase. Bom, e toda esta participação tem sido, no mais das vezes, olimpicamente ignorado pela classe política e comunicação social em geral. Em síntese, as Forças Armadas estão verdadeiramente em modo de sobrevivência e desarticuladas. Tudo está preso por fios e estão incapazes de cumprir a maioria das missões atribuídas, é bom lembrar, pelo poder político, e aquelas que vão cumprindo não são sustentáveis após poucos dias de operações intensivas ou com um grau mínimo de atrição. Por isso, nós não temos que nos admirar com o que se passou em tanques e noutros casos. Nós temos é que nos admirar como é que ainda alguma coisa funciona. Em face do exposto, é difícil encetar qualquer tipo de recuperação. E as Forças Armadas foram a organização, empresa, instituição que mais reformas fez em todo o país nos últimos 40 anos e que mais danos absorveu, que não passe por reverter a maioria das asneiras e maldades que têm vindo a ser sistematicamente feitas. Uma operação, diria, concertada, sem necessidade de acordos prévios e de que todos desmentirão, por parte da generalidade dos partidos e governos, e que tem resultado na desmontagem da instituição militar, pedra a pedra, tijolo a tijolo. Estou até em crer que toda a atuação política se pode consubstanciar numa frase, elogiá-las em público e tramá-las, o termo é outro, em privado. Ora, qualquer coisa que se queira inventar, intentar de positivo, tem de começar por aqui.
Em termos macro, e para finalizar, defendo que as Forças Armadas Portuguesas deviam seguir um modelo conceptual e organizativo do tipo suíço ou israelita. Não tenho tempo para dilucidar as vantagens e eventuais inconvenientes deste ou de outros modelos, mas nem isso é importante ou passível de levar à prática enquanto as consequências do que atrás apontei não forem emendadas ou revertidas. Isto, claro, se a resposta à pergunta que se tem que colocar à cabeça antes de se intentar seja o que for, sobre a instituição militar portuguesa, aliás, como sobre outras coisas que já aqui hoje até foram ventiladas, for um inequívoco sim. A pergunta é esta: queremos continuar a ter um país soberano chamado Portugal, individualizado no concerto das nações, ou não? Se a resposta não for um sim afirmativo e categórico, mais vale abreviar o caminho que se tem vindo a tomar e nomear uma comissão liquidatária que ponha termo ao faz de conta em que fomos e somos postos. Pelo menos pouparemos uns trocos. Parece que é a única coisa que move as pessoas. Muito obrigado.